Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje é o dia da gente falar um pouquinho sobre ansiedade, né? Que é um dos grandes males do século também, né? Século XXI. Já tinha no século XX, no século XXI as coisas se intensificaram. A ansiedade é uma reação normal do organismo que prepara a pessoa para situações de perigo. Se não existisse ansiedade ou medo, que na essência são a mesma coisa, as pessoas teriam mais propensão a perder a vida com mais facilidade, pois não estariam alertas para os perigos da vida. E diante do perigo, as glândulas adrenais, as suprarrenais, aquelas que ficam em cima do rim, elas liberam adrenalina na corrente sanguínea. E isso prepara o corpo para uma reação de luta ou de fuga. A ansiedade é normal, a ansiedade basal é normal e faz parte do repertório normal das emoções de cada pessoa, de todo ser humano. No entanto, quando ela é exagerada, ela provoca muito sofrimento, muita dor e acaba interferindo na vida cotidiana, no dia a dia da pessoa, de forma a inibir as coisas que a pessoa possa fazer, e reduzindo o universo da pessoa, né? A gente pode citar alguns exemplos daqui a pouco, mas então passa a ser, quando chega nesse estágio, passa a ser considerada uma situação patológica ou uma enfermidade. Sintomas da ansiedade podem ser divididos em mentais e somáticos ou orgânicos. Sintomas mentais ou psíquicos são medo de que aconteça alguma coisa ruim, preocupação excessiva e sensação de perigo iminente. Os sintomas somáticos incluem tensão motora, hiperatividade, hipervigilância, somatização com a hiperatividade se manifestando por conta da descarga da adrenalina, com aceleração do coração, taquicardia, sudorese, transpiração excessiva, tremores, falta de ar, calafrios, ondas de calor, náusea, aperto no peito, pressão no peito, dor no peito, tontura, urgência urinária, diarreia e, eventualmente, até vômito ou náusea. A hipervigilância, que é estar alerta ao perigo, ocasiona uma dificuldade de concentração e, consequentemente, de memorização. Na realidade, a ansiedade exagerada pode fazer parte de várias enfermidades. Há os transtornos que são primariamente relacionados à ansiedade, como é o caso do transtorno de ansiedade generalizada, o transtorno do pânico, o transtorno obsessivo-compulsivo, as fobias, entre outras, todas elas, né? As doenças, entre outras doenças psiquiátricas ou não, também se encontram ansiedade excessiva, por exemplo, na depressão. Eu sempre digo que a depressão e a ansiedade andam juntinhas e mãos dadas, né? No hipertireoidismo, entre outras enfermidades, também você pode ter um quadro de ansiedade. Por isso é necessária uma avaliação médica bastante cuidadosa, criteriosa em cada caso, muitas vezes com solicitação de exames laboratoriais por conta da diferenciação diagnóstica, né? Fazer o diagnóstico diferencial. O médico que foca em apenas uma enfermidade quando atende um paciente, ele acaba se limitando. Então é preciso abrir a mente e tentar enxergar outras coisas, que não seja só ansiedade. A ansiedade pode ser tratada com medicamentos e psicoterapia. Vários medicamentos aliviam a ansiedade, sendo alguns indicados para uma crise
e outros para o tratamento a longo prazo. Os tratamentos podem ser fitoterápicos, homeopáticos e químicos. Existem medicamentos nessas 3 categorias. Os florais também, florais de Bach, podem ser utilizados no tratamento da ansiedade. Agora, quando a ansiedade é muito pronunciada, esses medicamentos passam a ter um papel auxiliar e não importante. Há várias abordagens na psicoterapia para o tratamento da ansiedade. Por exemplo, no transtorno obsessivo-compulsivo, que é uma pronunciação, um aumento, uma intensificação da ansiedade, pode-se usar a técnica cognitivo-comportamental, que pode ser usada expondo a pessoa ao quadro que ela tem o problema, né, para que ela vá progressivamente se libertando. Essa técnica pressupõe que o paciente será exposto ao seu medo e impedido de reagir a ele da forma costumeira, da forma habitual. Se o paciente tem medo de se contaminar com objetos sujos, o terapeuta o estimulará a tocar os objetos que ele considera sujos e evitar a compulsão de se lavar. É um exemplo. Essa técnica pode ser aplicada por meio de imaginação, né, até hipnose em alguns casos, ou ao vivo mesmo, né? Outras técnicas para o manejo da ansiedade é a dessensibilização sistemática, técnica que pode ser usada nas fobias. O paciente é exposto gradualmente ao objeto temido, de modo que a ansiedade vai diminuindo aos poucos. O relaxamento aplicado, o paciente é orientado a controlar ou antever os sintomas fisiológicos relacionados à ansiedade e relaxar nos momentos em que se sente ansioso. Existem várias medidas, além disso, que ajudam a controlar a ansiedade. Todas elas envolvem a busca por uma melhor qualidade de vida, saúde física e mental, na verdade, né? Mas tem outras coisas que podem ser feitas também, como, embora possa parecer até superficial, uma dieta saudável, evitar o uso de bebidas alcoólicas, porque as bebidas alcoólicas têm uma tendência a agravar os quadros de ansiedade. Não usar drogas ilícitas como cocaína e crack, maconha, é incrível, né? Mas pode piorar. Tem gente que fala não, que melhora. Não, o álcool também não melhora a ansiedade, ao contrário. A prática de atividades físicas é muito importante, porque reduz o estresse, o mau humor, libera endorfinas, né? E outros neurotransmissores, como a dopamina no cérebro, dando uma sensação de equilíbrio, né? E diminuindo ainda, as atividades físicas diminuem ainda as chances da falta de concentração, das falhas de memória, né? Previnem envelhecimento cerebral e doenças como Alzheimer e Parkinson, por exemplo. Exercícios também aceleram a recuperação de pacientes com depressão e transtorno obsessivo-compulsivo. O sol é muito importante, que a produção de vitamina D no organismo fortalece os ossos, os músculos e melhora o humor. A gente precisa tentar evitar o uso a exposição, a situações estressantes. Isso é um pouco complicado, né? Aprender técnicas de relaxamento como meditação e yoga, por incrível que pareça, são bons recursos, né? Melhorar a qualidade do sono, para que se tenha uma boa qualidade de vida durante o dia. Manter o máximo possível a atividade sexual dentro de equilíbrio, né? E procurar ter lazer, né? Procurar ter atividades que deem prazer também é muito importante e muito interessante, né? Tem muito mais coisas, evidentemente, sobre a ansiedade, mas a essência eu acredito que seja essa. A gente vai aos poucos incrementando os temas, os assuntos. As nossas fontes são da Associação de Depressão e Ansiedade da América e a Livraria Nacional de Medicina, fora as informações advindas da Sociedade Brasileira de Psiquiatria. Tá bom? Se tiverem alguma dúvida, quiserem acrescentar alguma coisa, coloque aí nos comentários para a gente continuar dando sequência
aos nossos estudos, pequenos estudos despretensiosos, mas sempre para abrir um pouco a mente de todos nós. Um forte abraço a todos.